essa opção consegue de boas. Mas que bom, vamos começar. A gente vai ver um Bom, assunto, a new subject today, um assunto novo. E a gente já começa a aula com Is this my money? Is this hum, my money? E aí, olhando is, pra frase, o que você acha que é? is this my money? Esse é meu dinheiro? Hum, that's it. Falou em dinheiro, meu amor, a gente sabe de qualquer idioma. Exatamente. Dinheiro é uma linguagem universal. A gente já nasce falando. Sim. Sobre o homework, você falou que você enviou metade, você enviou pra qual número, você sabe? Eu enviei para o que é privado, só o da O gente. grupo, né? Tem como você depois enviar pra esse meu número pessoal, porque eu, por enquanto, tô sem acesso ao outro número. É esse que você falou comigo aqui, Aham. hoje? Sim, pode ser Pronto, esse. envio. Envio e aí eu completo, né? Que eu já mandei metade. Deixa eu só te Isso. perguntar. Aqui a gente combinou então de que a partir de 100 seria por dezena, é isso? Dezena, isso. Pronto, perfeito. Então tá certinho. Ótimo. Muito bem. A gente tem aqui uma expression, mas não vou conseguir passar O vídeo, o né? vídeo. Aham, mas depois a gente vai conseguir revisar. Eu espero que da próxima semana eu esteja com o computador na sua aula. Que é essa expressão: I have no idea. I have no idea. Aham. É uma I have no... expressão que a gente usa bastante. E tanto em português a gente tem uma expressão equivalente. Que a gente usa bastante. E em inglês também a gente vai usar muito. Eles usam bastante também. I have no idea. O que quer dizer? O que você acha que significa essa frase? Oh, se for literal ali, eu diria que eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia. É isso? Isso, muito bem. Olha aí. Essa dá pra ser literal. Dá pra ser. É o massa isso aí, gostei. Eu gosto das expressões que a gente aprende aqui, porque de verdade eu uso muito. Quando eu vou conversando assim, especialmente com o meu namorado. E a gente, às vezes ele tenta, né, falar comigo em inglês. Então toda semana eu quero ficar me exibindo pra ele, que eu aprendi coisa nova. Ótimo, ótimo. Esse riba mesmo. Vai ser quando ele falar alguma coisa, I have no idea. Já fala logo em inglês. Eu fazia isso muito também com minha mãe. Uhum. E, e ela até já sabia, de tanto eu falar, ela nunca nem perguntava a expressão. Aí eu falava, ela entendia. Ela não veio com inglês, não, reclamava, né? Mas quando eu Mas falava, ela já entendia. entendia, porque tanto eu falar. Essa expressãozinha. Ah, bacana. I have no idea. I have no idea. Não faço ideia, mínima ideia. Ok. É uma pena que eu não posso passar o vídeo. Na última aula, a gente, junto com o número, a gente viu também sobre falar sobre peso e E altura. altura. Isso. Então, how much do they weigh? Eles ficam perguntando o quê? How much do they weigh? O quão. Não sei. Peraí. Eu lembro que tem duas formas. Seria o quão pesado você é, não, né? Dá pra perguntar assim, bem delicado. É porque a gente tem que entender também que em inglês, às vezes, não vai ser. Muitas vezes a tradução não vai ser literal, na verdade, né? Muitas vezes isso acontece. Tanto se a gente traduzir palavra por palavra, vai ficar uma coisa totalmente sem sentido. Sempre É. quando a gente tá aprendendo um idioma, é assim. Outro dia eu tava falando aqui em espanhol também uma coisa e eu não terminei a frase. E aí a gente ainda falou, não, você tem que terminar a frase, porque se você não terminar, vai ficar estranho. A pessoa não vai entender. Hum, Ah, se fosse no Brasil, né? Não que eu tava falando errado, nada, mas eu não terminei, deixei meio que subentendido. Se fosse no Brasil, a gente faz assim, a gente não termina. Não, é. não fica confuso, só que aqui ficaria. Então a gente, quando tá aprendendo idioma, a gente tem que aprender, né? Essa, que é diferente, de fato. Aqui temos bons entendedores, né? Meia palavra já baixa ali. Para o que a gente está falando. A gente sabe fuxicar até com olhares, que dirá. Sem Oh, palavras. oh, sim.
Ai, então, né, a gente às vezes fica uma coisa assim, por exemplo, para você perguntar a idade, né? A gente pergunta quão velho você é, literalmente, em inglês, né? How old are you? Mas aqui não, é quantos anos você tem, tá um pouco diferente também. E aí fica isso, né? O quanto, né, eles pesam, O ok? quanto eles O quanto eles pesam. pesam. Fica literalmente isso. Mas a gente já sabe, né? Qual o peso deles e o quanto eles pesam. Essas duas formas aí, as duas vai dizer, qual é o seu peso. O significado vai ser esse. Vai ser duas formas de você estar perguntando isso. Sim. Ok? And what is their weight? Né? Qual é o peso deles? Ok? O quanto e qual. Muda muito a question word aí no começo da sentence. E aí a gente aprendeu também, né? Que a gente pode falar com pounds ou kilograms. Tem uma diferençazinha, né? Então a gente estiver falando com as pessoas. E eu posso usar esse exemplo aqui. Por exemplo, nesse primeiro moço aqui, qual é o peso dele? How much does he weigh? He ate Uhum. 111 or 12 kilograms. 112? Ah, é verdade, agora que eu vi, sorry. Você falou primeiro, não foi? Sim, eu que tô Ah, enxergando errado. Deixa eu botar minha cara dele aqui. Eu falei assim, ela viu 12? Ok. That's it, perfect. And how about the second one? he ate 76 kilograms. Ok. He weighs, né? He weighs. His He weight weighs is. 76 Isso. kilograms. Esse his weights aqui é o peso dele, né? His weights is o peso dele. E he weighs, ele pesa. Ok? Ah, show, ok. A gente tem o verbo e o substantivo, né? O peso e pesa. Boa. Ok? Eu lembrei muito da aula nessa semana. Acho que foi no sábado, tem um programa aqui que estava falando sobre o Halloween. E Uhum. foram numa fazenda, não sei exatamente onde que compra abóbora, Sim. mas eles estavam falando sobre os pounds, Hum. quanto que pesava a abóbora. Eu falei, olha aí, ó, tô sabendo. Uma coisa, você só lembra do primeiro, que 1 pound é equivalente a 450 gramas. Então você Sim, sempre vai ter noção pro resto da vida. Aí depois você vai só fazendo, né? Se um tem 450, então dois vai ter 900. E aí isso por diante, né? isso. Vai ser mais ou menos isso. Dá até pra arredondar, né? Dois vai ser, vai botar ali 1.000, que fica até mais fácil do que lembrar. 900. Eles arredondam também pra cima. Sim, sim, boa. Então, só lembrar aí que vai ser mais ou menos uns 500 gramas. It's a little different. How about you? How much do you weigh? Or what is your How, weight? Uhum. how, repete, por favor. How much do you weigh? Or what is your weight? Que é o meu peso. Yeah. É, não, my weight, isso? É. Vou falar em pounds, Isso. kilograms. My weight. Uhum. Isso. E quanto? My ways, Nesse caso é meu peso, então vai ser my weight. my weight is 140 pounds. Ok. In kilograms. My weight is 63 kilograms. Ok. Very good. Nice. Now let's talk about a altura, né? Então, a gente pode falar how tall are you, né? Are they in this case, because we have two guys here. A gente tem dois homens aqui. And what is their height? Ok? What is their height? Isso. Qual é a altura deles?
Boa. Ok? Mais uma vez a gente Ok. tem, né? Um adjetivo e dessa vez um substantivo. Height, altura, substantivo, né? Tall, adjetivo. Alto. Então, quão alto eles são ou qual é a altura deles. Ok? Ok. So, let's talk about the first one, about this little man here. How tall Al- is he? Altura Yeah. do primeiro rapazinho. Uhum. E eu falo, he is, Isso. he is 154 centímetros eu esqueci. Centimeters. Centimeters. E aí, he is 154 centímetros. Nossa, não sai esse negócio. Centímetros. Centimeters. Centímetros. Ok. Fica um centimeters. Não Centi. é de metros, né? Meters também. E centimeters. Ok. Centímetros. And, falando isso agora em polegadas, né? His. Aí a segunda alternativa é a altura dele, né? Isso. Qual é a altura dele? His age is. Não. His height. Pode ser também, né? His height is. His height is 5 feet. Isso. 1 inches. Inches tall. Inches tall. Isso, muito bem. How about the second guy? He is 108 nossa, que merda. Centimeters. Ok. Eu tô sofrendo com esse negócio desse assunto. Centimeters. His age is 6 feet inches tall. Ok. His height. Lembra que vai ser um high, né? Um high, tipo high, altura, né? De alto. Height. Tô apanhando bonita, mas bora. No problem, no worries. É porque a gente vê aqui, né? A gente quer ler. Como tá escrito. Só que muitas palavras em inglês, quando a gente vai conhecendo, né? A gente vê que escreve de um jeito e se pronuncia de outro. Isso porque em inglês eles têm muito mais sons de vogais do que a gente. A gente tem brasileiros. A gente tem mais de 10. São 5 vogais, mas a gente tem mais de 10 sons. Sim. Espanhol só tem 5. Cada vogal ela tem seu próprio som e eles não mudam. Isso é bom, né? Pra você ler já é ótimo. Sim, com certeza. Em certeza. inglês tem muito mais, tem um dobro do que o português. Então, muitas vezes essa vogalzinha ali, ela vai ter um som de A, E, I. Então vai mudando os sons de acordo, né, com as palavras. Então, por isso que normalmente a gente vai aprendendo, né, as palavras, a gente vai aprendendo algumas regrinhas também que ajudam, vendo os padrões. Mais à frente você vai ver, né, quando estiver no avançado, essa questão de identificar já é uma coisa mais avançada, mas a gente consegue já identificar o padrão. Mesmo agora do básico. So now let's have this conversation. This time is a little different, ok? Dessa vez é um pouco diferente. A gente vai focar aqui em usar alguns adjetivos no nosso diálogo. Lembrando que os adjetivos em inglês, eles vêm antes ou depois do substantivo? Eles vêm antes. Exatamente. As pessoas às vezes tentam maniar porque em inglês é tudo ao contrário. Mas não é tudo ao contrário. É só os adjetivos que vêm antes do substantivo. Então, se a gente quer dar uma qualidade a alguma coisa, a gente tem que lembrar que essa qualidade, essa característica vai vir antes e não depois.
Então vamos lá. Eu vou ler primeiro, ok? A conversation. E Ok. depois a gente faz juntos. Hey Jason, what's up? You look fancy today. Hey buddy, thank you. You're funny. I'm not fancy. It's because I'm going to my sister Maisie's wedding. Do you remember her? Oh, your sweet sister. Yes, I do. She's really adorable. It's an important event. Yes, it is. What is that in your hand? Oh, it is a special gift for my old friend. I'm going to visit him today. Oh, it is so cute. That's nice. Have a nice day. You too, Jason. Alright. Então, todos esses estão grifadinhos aqui, a gente tem adjetivos, né? Tem algum desses que você não conhece? Special você já Não, sabe, né? Special, já. old, important, Sim. amazing, Mas assim, só o sweet, que eu acho que a gente não falou. é doce. Doce. Yes. Sim, lembrei do nome do filme. Isso. Aí é o doce nesse sentido. Se a gente falar de doce de comer, aí já vai ser o candy. Mas esse é esse doce mesmo de adjetivo. Ok? Ok. Então vamos lá. I'm gonna be the blue lines and you're gonna be the black. Ok? Ok. The black ones. So, hey Jason, what's up? You look fancy today. Hi, bud. Thank you. You are you are funny. I am not fancy. It's because I am going to my sister Amazing Wendy. Do you remember her? Oh, your sweet sister. Yes, I do. She's really adorable. It's an important event. Yeah, it is. What is that in your head? Oh, it is a special gift for my old friend. I'm going to visit him today. Oh, it is so cool. So good. It's nice. Have a nice day. You too, Jason. Ok. Agora vamos lá. É cute ou cute? Deixa eu ver onde é que tá. Close. Esse aqui é a sua última linha preta que você falou. So cute. Cute. Aham. Então, Oh, esse it aí vai ter um is som de you, né? Cute. so cute. So cute. Isso. All right. Ok. É hand or head? Hand. Hand. Muito bem. Ok, isso na sua mão, né? E essa daqui é you're funny. Logo You're depois funny. Hey buddy, You're thank you. funny. You're funny. Como tá abreviadinho aí, a gente pode falar you are. Se você falar, vai estar certo também. Só não vai estar assim, né? Como tá escrito. Ou you're funny. A pronunciazinha junta. You're funny. Isso. All right. Good job. O resto foi bonzinho. Yes, it was great. So now let's use some adjectives, okay? How Okay. are you today? I would say that. Como você diria isso? How are you today? I'm bored. Really? I'm tired. Okay. And I'm calm. 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 Isso, não tem um i aí no final, né? Calm. I'm calm. Isso. Essa é coisa da gente mesmo brasileira, viu? A maioria passa por essa fase, porque a gente não vê uma vogal, a gente quer botar um som de vogal aí, né? Normalmente se calme. Calme. Isso é calm. A gente falava, né? Keep calme. Sim. É, porque tem mania de fazer isso. Se não tem, aí quer botar um som de i no final da consoante. Ok, now tell me
Alguma coisa que você não está. I'm not. mm, I'm not indifferent. Okay, that's I'm nice. not indifferent. Mhm. Different. That's great. Now, how about your husband? How is he today? Oh, não entendi. Your husband. How is he today? How was he today? Yeah, how is he today? How? Isso. Não é how are you mais, ó. É how is he today? How. Não, puxa. Opa, How? how is he today? Como está ele hoje? Isso. Ele quem? Your husband. Husband é Esposo. de marido, Uhum. esposo. I'm not having, seria isso? Um marido. I'm not No. I'm not boyfriend. Mas quem sabe, né? Quem sabe, já I'm not married. I'm not married. Isso, não sou casada. I may have a boyfriend. I'm single. I'm single. Uhum. Qual a diferença? Single solteira. Não, eu sou solteira, já se viu, mas namoro. Então posso falar dele, meu namorado. Ok. Só trocar. Deixa eu ver. Eu vou tentar responder por ele. Okay, how is your boyfriend? So. Yeah. He is interested. Okay, he's interested. He is amazing. Okay. All right. Now tell me something that he's not today. He's not overable. He isn't annoyed. Esqueci a pronúncia. Annoyed. Okay. Alright. Great. Now let's talk about him. Do you know him? Você conhece ele? Sim, ainda mais agora, depois do negócio do festival. Isso! Tá mais famoso que nunca. Sim. Não conhecer se eu ia te apresentar agora. Já, como não conhecê-lo? Sim. Ok, então vamos falar sobre ele. O que você acha sobre ele? E aí, pra a gente falar assim, eu acho que ele é, né? Eu penso, a gente vai usar esse verbo aqui embaixo, ó. Tá vendo? I think. I think. Isso. Por exemplo, I think he is a handsome person. Eu acho que ele é uma pessoa bonita. Então, Sim. eu acho, essa é a minha opinião. Now, what about you? What do you think about him? O que você acha sobre ele? I think he is curious. Curious. Ok. Person? Nossa, isso. I think he's a curious person. Ok, great. And now tell me something that you don't think he is. Alguma coisa que você acha que ele não é. I think he isn't scary person. Ok. Também não acho não, concordo com você. Agora let's talk about this movie and this superhero. Do you know him? Você conhece?
Sim. And do you know it? Ah, se você conhece o superhero, if you know him, you know the movie. Probably, right? Então, Não entendi. Se o- você conhece, se eu conheço isso. Se esse você conhece personagem, ele, esse filme, você conhece o filme também. sim. Entendi É, certinho. e aí, se eu tô falando do filme, por exemplo, não tô falando sobre o personagem, né? Sobre ele, de fato, o Homem-Aranha. Tô falando sobre o filme. Eu vou usar o he ou vou usar o it? It. Perfeito. Então, o que é que você acha sobre o filme, em geral? O que é que você pensa desse filme? What do you think about it? I think it's interesting. It é interessante, tá Ah, faltando não, o verbo. sim. I think it's a interesting movie. Ok. Mas olha só, eu acho ele interessante o filme. Ou você acha que ele é um filme interessante? Olha se é aí, ó, o verbo. I think it's. Ok. I think Eu não sei se it's. cortou o finalzinho, não sei se você tava falando, mas eu não tava ouvindo. Não, acho que eu falei. Acho que sim, acho que pode ter sido alguma coisa, mas beleza. Então seria I think it's a interesting movie. Ok. Agora a gente vai usar o quê? O A ou o AN? Que é interessante, começa com uma vogal, né? É verdade. Nossa. Aí a gente pode juntar e pode falar uninteresting, uninteresting. Aí vai soar como nini, porque o N final vai juntar com a primeira vogal. Isso. I think it's an interesting movie. An interesting movie. An interesting movie. Okay. Very good. Now, what do you think about the superhero now? Not about the movie anymore. Não mais sobre o filme. Agora about the superhero. I think his Acho que tá faltando uma aspect Oh, sorry. as Sorry. a special superhero. Okay. Can you repeat, please? I think he's a special superhero. Yeah, that's it. What is your favorite superhero? My favorite superhero. My favorite superhero is. Eu sou péssima de super-heróis. Não tenho um favorito, sabe? Não sei. Ok. No worries, no problem. Não pensei sobre isso agora. Eu gosto de muitos super-heróis. Eu gosto muito do Superman e do Batman. Eu ia falar Batman porque eu tenho as canetinhas do Batman. Mas cada um tem uma história bem diferente. Daí eu acabo gostando um pouquinho de cada um. Eu, sinceramente, assim, não tenho um eleito melhor, sabe? Pelo menos não consigo pensar nisso agora, mas enfim. Ok, no problem. Now let's talk about food. Que delícia. Inclusive, tô com fome. I'm angry. I guess. So am I. Eu também. Eu comi já, mas que eu pedi umas coxinhas hoje. Delícia. Sim. Vou comer pão mesmo. Vou comer pão mesmo, que eu não fiz compras ainda. Eu também não fiz não, por isso que eu vou pedir coxinha. Fim de mês já, dia 30. Dia 30 tá aqui só o final do biscoito. Só Meu biscoito acabou. Aí eu vou fazer isso também, né? Não sei que eu faça panquecas também. Mas é fim de mês. Fim de mês é sofrência, mas é só o final de que agora tem feriado também. Eu nem vou fazer compras, porque eu vou passar feriado fora, graças a Deus. Só quando voltar.
Então, vai ter na volta. Alright, agora vamos falar aí sobre o ice cream. Ice cream Ice and cream, pizza. 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 Que delícia. So yummy. So, como é que você falaria que o sorvete é uma sobremesa deliciosa? Dessert. Dessert. Isso, sobremesa. Eu ia falar cerveja. Sobremesa. I think it's você falou que a sobremesa é gostosa? Deliciosa. Uma sobremesa deliciosa. I think it's a delicious dessert ice cream. Ok, nesse caso, quando você falou it's, a gente já sabe que ela é, né? Uma sobremesa gostosa. Então eu já sei que você está falando sobre o sorvete. Não precisa dele no final. Sim. Isso, porque esse it, lembra que os pronouns we can replace, a gente pode substituir. Então, né? A gente já tá sabendo do que está falando. Uma coisa bem legal é isso. Porque é a coisa que acontece muito em português também. A gente não fica repetindo o nome das coisas quando a gente tá conversando com alguém. Né? A gente, por exemplo, fala assim, a Clara é aquela menina que é minha prima e tal. Ela mora não sei aonde, ela está agora. Então a gente começa a trocar por ela. Não fica falando Clara toda hora. Clara é baixa, Clara mora na Argentina, Clara tem cabelo preto. Não fica assim, né? Em inglês é a mesma coisa. Aí a gente vai usar os pronomes normalmente quando a gente já sabe sobre o que nós estamos falando. E aí quando a gente não sabe, né? A gente usa ali o pronomezinho ou o substantivo, o nome da coisa. Por exemplo, vamos tentar dessa forma. Como é que você falaria? Sorvete é uma sobremesa deliciosa. Ice cream is a delicious dessert. Dessert. Yes, ok. Então você pode usar tanto o it ou o ice cream no lugar. Não os dois, né? Aí fica um pouco meio estranho. Alright, so talking about superheroes again. Como é que você falaria que você acha que eles são super-heróis corajosos? Brave. Yes. I think they're brave superheroes. Very good. Muito bem. Observou que dessa vez a gente nem usou o artigo, né? Isso, foi. A gente não usou. Só usa quando você for olhar a pesquisa. Faça essa pesquisa, viu? A gente só vai usar ele para o singular, ok? Porque em inglês não vai ter uns e umas como tem em português. Ele só tem um ou uma, que são aqueles lá que a gente aprendeu, né? Tem a mesma tradução, só que um a gente vai usar quando for consoante, o outro a gente vai usar quando for vogal. Um ou uma. Então, toda vez que a gente for falar de plural, a gente não vai usar esses artigos indefinidos. A gente pode usar só os definidos, que vai ser o que você vai olhar lá na pesquisa. Vou deixar você curiosa. Não, beleza. Então, tipo, superheroes não vai, o plural de algo não vai usar o artigo. Beleza, vamos artigo indefinido, que é um a uma. Um a uma dá essa coisa de indefinição, né? Pode ser um qualquer. Não os. Aí tem, que são os artigos definidos. Ok? Você lê como é que a gente fala os artigos definidos em inglês lá. Provavelmente você já sabe, mas eu quero que você leia a pesquisa. Ok? E faça lá as atividades para entender. That's it. Good job. Now let's get started to our new subject. Is this my car? Hoje a gente vai começar nosso primeiro episódio dos pronomes, porque a gente vai aprender vários pronomes. Na verdade, esse é o segundo, né? Porque a gente aprendeu os pronomes pessoais. Eu, ele, ela. Agora a gente vai aprender os pronomes demonstrativos. Ou seja, demonstrative pronouns. Ok?
Ok. Depois a gente vai aprender outros, né? De posse e assim por diante. Eu falo que a gente maratona depois, né? A partir desse momento aqui. Esses pronomes demonstrativos, como o próprio nome deles serve, eles servem para mostrar algo, né? Alright. Então, em português, olha só quantos a gente tem. Este, esta, isto, estes, essas, aquele, aquela, aqueles, aquelas. 9. 9. É bem se você ensinar um gringo que existe 9 pronomes demonstrativos. Sendo que em inglês a gente vai ter 1, 2, 3, 4. Ok? Ok. Em vez de aprender 9, a gente vai aprender só 4 e é isso aí. Só existem 4 em inglês. E como é que a gente vai saber? Esses aqui em verde, tá vendo? This, Sim. that, these and those. Vamos tentar pronunciar. This, This, that, that, these, this, those. those. Very good. Repara que na pronome do this é bem parecida, né? Só que esse aqui, Sim. this, vai ser um pouquinho mais prolongada. O this, batida curtinha. This. This, a gente dá uma prolongadinha na hora de pronunciar. Ok? E esses Ok. dois, como a gente consegue ver aqui, a gente vai estar usando para quando estivermos referindo a coisas que estão perto. Então, o this, ou seja, eu tô falando de uma coisa que está perto. E olha só, é uma coisa só. É o singular. Ok? Uhum. Por exemplo, olha Ok. só, como é que eu falo? Este, né? Ou esse, ou isto, né? Que pode ser, é um monstro. This is a monster. Muito bem. E aí eu tenho this, que também vai ser para perto. Porém, eu vou estar usando para quando for mais de um. Ou seja, a partir de 2 eu vou usar esse daqui porque eu estou falando de plural, ok? Não é só mais um, mais. Então, como eu falo que esses, né? Ou essas são monstros. These are monsters. Very good. Perfeito. E aqui embaixo eu tenho para quando a coisa está longe. Ah, mas quando eu vou saber quando eu vou usar está longe ou está perto? Normalmente, assim, eles usam. Tipo, você estende o braço, assim, já alcança, né? Então, já a gente vai usar já o that, que já tá lá. Estende o braço, já não alcança, né? É that, porque está distante de você. Então, como é que você falaria que aquele é um monstro? That is a monster. Ok? Agora, se for aqueles, né? Ou aquelas são monstros. Ou monstras. Those are monsters. Very good. That's it. Então, são esses 4. Ok? Então, tá aí tudo bem? Ok. Até aqui tudo bem. Tô esperando o chumbo. É Nada, lembrança aí. chumbo. Aqui, minha filha, a gente tá pra facilitar. A gente Mas tá ok. já criou o método, já espremeu, já simplificou pra trazer sem complicar. Não quer complicar a vida de ninguém, não. Maravilhosa. Isso. Em inglês, como eu falo sempre, eu acho o inglês muito mais fácil do que o português, né? E quando a gente entende, assim, como é que funcionam as coisas, se torna mais fácil. E o objetivo é você aprender como as coisas funcionam, porque isso vai te dar independência linguística, Sim. né? Porque às vezes a gente só ficar decorando que o livro está em cima da mesa, a gente não vai ficar falando. Na realidade, a gente nunca vai usar essa frase. A gente não fala nada. Pois é. Pois Aham. é. Eu já usei, na verdade, e fiquei super feliz. Porque a gente espera esse momento chegar, né? Aham. Que a gente vai usar essa frase, the books on the table. Pois é. Ai. Então, vamos lá. Agora, olha só. This is a or these are, ok? Vamos ver aqui falando das flores. Essas flowers aqui, ó. Plural ou singular? Você vai usar o these. Estas são flores. Ou, como é que você falaria, na verdade? Essas são flores. É porque eu não quero dar resposta em inglês, né? Tá me bugando aqui minha mente. These are flowers. Isso, these are flowers. Muito bem. É uma umbrella. Esta, né? É uma guarda-chuva.
É um The, guarda-chuva. this is a or não, opa, this is a li todo. This is a umbrella. Muito bem. Agora vai ser this is an umbrella ou this is an umbrella? Vai ser esse I ou A com N? This is umbrella. Isso. Com N. That's it. An umbrella. An umbrella. Ok. And about the teeth. Teeth são dentes. Teeth. Isso? Teeth. 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 Oh, this is a teeth. Very good. This is or these are? Ele já tá no plural, que são dentes, né? Isso, mas estes são dentes ou estes é dentes? These are Isso. teeth. Exato. These are teeth. Porque estes são These are. dentes. É concordância verbal, né? Tá falando plural, a gente vai falar né? São. Estes são dentes. Mas é porque o inglês não tem um plural, mas dente e dentes é a mesma coisa. Não, tem Mesma plural. palavra. Tem plural. Ah. Tooth, um dente. Teeth, dentes. Ok? Ok. Esse é uma forma irregular do plural. Porque a maioria do inglês segue basicamente o nosso padrão, adicionando só o S, como flowers, tá vendo? One flower, várias flores, flowers. Porém, entretanto, todavia, existe, a gente vai chegar, acho que tem uma aula sobre adjetivos, que a gente vai ter adjetivos irregulares. A gente vai ver na segunda aula dos demonstrative pronouns. E um desses é dentes, ok? Que não segue uma regra, mas a gente vai aprendendo assim, gravando. Infelizmente, esse daí a gente tem que gravar mesmo. Então, como agora que você falaria que este, né, é um spaceman. This is a spaceman. Very good. Ou seja, né, é um astronauta. Agora vamos lá, agora está distante. Como você falaria que aquele é um guarda-chuva? Não sei porque eu falo que é por causa do final da umbrella. Aquele é um guarda-chuva. That is an umbrella. That is an umbrella. Exatamente. Aquelas são flores. Those are flowers. Isso. Aquele é um astronauta. That is a spaceman. Ok. E aqueles são dentes. Those are teeth. Isso. Teeth. Teeth. Yeah. Você vai um pouquinho mais suave no teeth, não fica parecendo um ladrão. Ok. So, we have perto, que é close. E longe is far. Ok? Close and far. Ok, close and far. Aí vamos ter algumas frases. Como é que você falaria? Olha só, essa frase aqui tá close, ou seja, tá longe ou tá perto? Perto. Isso, então você vai usar qual desse pra falar? Sendo que a gente tá falando de superheroes. This. Isso, these. This. Agora, como é que você falaria que eles são super-heróis? These are superheroes. Isso, né? Esses são super-heróis. Perfeito. Agora, como é que a gente colocaria essa frase na forma interrogativa? Como pergunta, eles são super-heróis? Are these superheroes? Isso. Are these superheroes? Are these superheroes? Very good. Now, olha só, esse spaceman, ele está longe ou perto? Longe. Isso, far. Então, uma Far. teoria que aquele é um astronauta. This? Aquele. Longe, né? Far. Cozy.
quantos astronautas tem nessa frase? That. Isso. That is our spaceman. Very good. Muito bem. Agora, como é que a gente Alright. faria a pergunta? Aquele é um astronauta? Is that a spaceman? Perfect. Good job. Agora, vamos lá. Famous. A gente tem aqui algumas cantoras famosas. Singers, right? Sim. Alright. Então, elas estão longe ou perto? Vamos dizer que a gente chegou numa sala cheia de gente. E aí, olha só. Elas estão longe ou estão perto da gente? Longe. Longe, estão far. Então, como você fala, olha, aquelas são cantoras famosas. Those are famous singles. Singers. Singers. Isso. Foi? Ai, foi. Yes. Muito bem. Então, those are. Repete comigo. Those are. Those are three famous Famous. famous woman. Ou singers, né? Eu pedi pra você falar com cantoras. Poder também women. Say with me. Women. Que é plural de mulher. Woman, uma mulher. Mais de uma women. Women. Como Nossa. é que você falaria? Aquelas são cantoras famosas? Ou mulheres famosas? Are those famous women? Isso. Famous. Famous women? Famous. Famous. Por isso que a voz muda quando a gente fala inglês, né? Famous. Okay. Are those famous women? Alright. Are those famous women? Yes. Are those famous women? Are those famous women? Okay, very good. Way better. Esse ezinho aqui, those, a gente vai falar those, né? Como se a gente fosse falar o those em português. Those. Só que no finalzinho a gente suaviza, né? Those. Those famous women. Are those famous women? Very good. Okay, now let's see about this. Lembra o nome? Teeth. Esse THzinho no final vai ser um som que a gente coloca aqui entre os dentes, né? Então vai ser teeth. Como se você fazer uma linguinha de cobra. Isso. Teeth. Então, como é que você falaria que tá perto ou tá longe? Tá perto. Isso. É plural ou singular? Plural. Ok. Então, como é que você falaria que estes são dentes brancos? Those are white teeth. Okay. Mas tá perto ou tá longe? Tá perto. Se plural ou singular? Se plural seria o that. Não. This. Isso, These are white teeth. Yeah, look at it. Muito bem. Agora como é que fica a pergunta? Eles são dentes brancos? Aqueles são dentes brancos? Estes, na verdade. Estes são dentes brancos? Are these white teeth? Very good. Muito bem. Now let's talk about those movies. Você conhece King Kong, Godzilla? Sim. Então, vamos lá. Como é que você falaria? Tá perto ou tá longe? Tá perto. Ok.
E a gente tem aqui o scary. Você lembra o que é scary? É, é horrível? Assustador. 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 Ok. Então, como é que você faria essa frase, né? Estes são filmes assustadores. These are scary Quantos filmes? Um ou dois? movies. Isso. Então, vamos lá. De novo. These are... Pode falar com Não are só... primeiro. Ah, São. these are two scary movies. Very good. Agora, como é que você falaria a pergunta? Are these scary movies? No, they aren't scary movies. Não são. Não acho. Are... Você Não acha que gosto. Não gosta, não? Não curto. Não é meu estilo de filme. Mas já vi, né? Aham. É filme clássico que tem que ver. É clássico, assim. Os dois são dois clássicos. Principalmente da nossa geração. Ok, agora a gente tem duas frases aí, ó. Tananã, are the most powerful superheroes in the world. Então a gente vai ter aqui, ó, far, alguma coisa que tá distante. E a segunda frase vai ter what are really expensive. E tá, dessa vez, clothes. Qual dessas 4 opções você vai preencher a primeira frase aí? That are... O primeiro? That are the most powerful superhero in the world. Word, ok. Agora vai ser that, tem certeza? A gente tá falando de quantos superheroes aí? Vai ser those. A dica até é o are, ó. Quando a gente usa are, a gente já sabe que tá falando de são, né? Those are. E superheroes, na verdade, né? Que tá falando de vários super-heróis. Superheroes, não one superhero. Superheroes. Ok. Alright. E o segundo? That's this. Agora a cabeça confundiu. Real. Mas confundiu na minha cabeça o perto e o longe e o plural singular, sabe? These eu sei que é singular, então a gente não vai utilizar. Dá uma olhada aí em cima dos quadros. Eita, peraí que... Pronto. These, that, These, those. A gente tá falando de quantos relógios? De 4 relógios. Isso, então vai ser plural, né? O plural são os dois últimos? Exatamente. São os dois últimos. Isso, são os mais compridinhos, ó. Os mais compridinhos. Se eles estão perto, então a gente vai utilizar o these. O these? These watches are really expensive. Isso, muito bem. Você sabe o que é expensive? Caro. Isso, muito bem. Então, estes relógios são muito caros. Né? São muito caros. Ok. Agora o mesmo esquema. Primeiro, are the most beautiful flowers in the world. Those. Tá perto, tá longe. Alright. These are the most beautiful flowers in the world. Isso, muito bem. Agora vamos falar sobre knives. Knives são facas. Those are really sharp pockets. Knives. Não tem a pronúncia do K no início, só knives. Isso, Em inglês, Knives. as palavras que começam com K a gente não fala.
Tipo, know, nice, knowledge, conhecimento. Então a gente não pronuncia. Knowledge. Ok, now vamos falar sobre umbrellas. The most beautiful and expensive umbrellas in the world. That these are the most beautiful and expensive umbrellas in the world. Yes. Agora vamos falar sobre os tomatoes. Are rotten tomatoes. Ou seja, tomates podres. So those are Warren tomatoes. Yes. Very good. Eu vou passar para vocês esses links depois. Tem umas atividades legais. Ok? De checar a gramática. Você pode tirar um print e me mudar o resultado. E agora a gente tem algumas sentences aqui. E vamos terminar fazendo algumas delas. Então, eu tenho aqui, né, pergunte. No caso, você vai ter que perguntar para mim. Se eu sou um astronauta velho. If I am an old astronaut. É o if. Esse if é se. Então a gente vai. Porque aqui é ask me a question. If, me pergunte se. Ok? Então, botar só mesmo só pra completar. Mas a gente não vai falar o if. Seria are you old astronaut? An old. Um astronauta velho. An old astronaut. Are you an old astronaut? No, I'm not. Right. Are you a good doctor? I'm no. No o quê? No good doctor. Você pode falar assim, a forma curta de dizer no, I'm not. Not. No, I am not. No, I am not a good doctor. Isso. Ou você pode falar realmente como você fez agora. No, I'm not a good doctor. Essas são as duas formas da gente negar em a resposta curta. No, I'm not. Se a gente for falar isso, no, I'm not, e tá bom, pronto. Ou no, I am not a good doctor. Ok, número 3. Pergunte quantos anos eu tenho. How old you? How old are you? Isso, de novo. How old are you? Are you? Ok, great. I am 29 years old. Muito bem. Right. Então, how old I am, porque tá aqui na frase afirmativa, né? Então, quem transforma você em pergunta. Então, how old are you? O verbo vai pra frente, como a gente aprendeu na última aula. Agora, are you from São Paulo? No, I'm not. Where are you from? I'm from Salvador. Ok, great. Bye. Number 5. Pergunte se essa aula é de espanhol, né? If this is a Spanish class. Is it a Spanish class? Esta é uma aula ou é uma aula? Na verdade, foi eu que falei, é uma aula, né? Peraí. Olha só o pronome que tá aí. Qual é o pronome que tá na frente? Um pronome demonstrativo. Dias, né? This. Então tem que ter o this. Isso. Is this a Spanish class? Very good. No, this is not a Spanish class. This is a English class. Então seria is this a Spanish? Da forma que você tava fazendo no instante. Todas as perguntas que eu pedi pra você fazer em forma de pergunta. Sim. Então, e a pessoa fala, essa é a aula, né? Esta é a aula de espanhol? Não, essa não é a aula de espanhol. Right. Are you nervous today?
Oh, no, yes. No, yes. Yes, yeah, yes. I'm nervous today. Okay, why? Don't be nervous. Ok, now number 7. Pergunte se meu celular é R$ 950. Are you. Nossa, peraí. Peraí, vai sair. Você sabe como eu falo seu em inglês? Lembra? Your Your, muito bem. seria are your cell phone Qual é o verbo que tá aqui? É or? Ele tá aqui or ou tá is? is. Isso. Mas o Ele your tá isso porque nós estamos falando de quantos celulares? Um ou mais de um? eu sou. Um só, né? Então vai ser is. Is Ok? Is your. your cell phone? Uhum. Aí repete o is. Não. Is your cell phone 950, sei lá, Reais. reais? É isso? Isso, muito bem. É o mesmo, a mesma dinâmicazinha, o mesmo padrão. Pega o verbo, coloca pra frente e completa o restante da frase, fica igual. Nesse caso é is your, porque your não tá falando do pronome you, a gente tá falando do seu. Não é você. Sim, yes. Então, não tem problema ser is your ou are your, ok? Porque nesse caso a gente conjuga de acordo com a quantidade de coisas que nós estamos falando. Então, E aí a gente não repete o is. isso, não Is repete. Como your cell phone Isso. Is your cell phone na... R$ 950? Alright. Ok? Como a gente tava fazendo também, a gente sempre faz isso, né? Traz o verbo pra frente e a frase continua a mesma. Ok. Muito bem. That's it. I'm gonna share the homework view. Ok? Então você vai praticar. Ok.